A você do Brasil e de tantas partes do mundo, boa noite, seja bem-vindo aqui à programação da Canção Nova. Estamos chegando com Além da Notícia, como todas as quintas, ao vivo. E sempre muito felizes também, acolhedores, seja muito bem-vindo. Aliás, já divulgue agora o nosso programa para outras pessoas. Você sabe que a gente sempre trata de temas importantes, de atualidade. A gente não quer, neste programa de hoje, voltar numa coisa já muito conversada, como aconteceu nesses últimos dias, sobre eleições. Nós queremos falar sobre agora as consequências das eleições municipais que tivemos recentemente em nosso país. Com a configuração agora, os quadros que tivemos, os partidos que cresceram nessa eleição, como olhar para o cenário político e econômico futuro. Presente e futuro, que já é um futuro bem pertinho agora. A gente tem muitas coisas já para decidir neste final de ano e começo de ano. Essas eleições podem influenciar. Tudo isso a gente vai tratar a partir de agora aqui no nosso Além da Notícia. Seja muito bem-vindo. Já quero aqui cumprimentar meus amigos queridos que já tiveram em outras ocasiões. Nauê Bernardo Pinheiro, cientista político, advogado, professor universitário. Tudo bem, Nauê? Tudo bem, boa noite. Prazer retornar aqui. Tava com saudade já. Pois é, esqueceu de mim, né? É que a gente está sempre junto aqui em temas como esses, né, Nauê? Ai, mas que bom que eu voltei. Obrigado, viu? E também cumprimento Valdir Pucci, ou Pucci, para quem quer pronunciar em italiano, cientista político, advogado e diretor da Faculdade Republicana. Tudo bem, Pucci? Bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Noé. Muito obrigado por estar aqui novamente por um convite seu. É sempre uma satisfação participar desse debate rico que a gente faz aqui quinta-feira. E eu acho que você que está em casa sempre aprende um pouco mais, entende um pouco mais também, quando a gente fala especialmente de política, porque aqui a gente não fala de um lado nem de outro, faz uma boa análise de tudo. É o que a gente pretende aqui no nosso programa de hoje. Aliás, você de casa pode participar também. No último bloco, vamos abrir espaço para que você faça a sua pergunta ou o seu comentário e os nossos convidados vão falar a partir daquilo que você também mandar aqui para o nosso programa. Já vamos colocar o número aí do WhatsApp? Então já ponha aí, por favor, DDD 61 3363 3841. DDD 61 3363 3841. Eu já abro o programa de hoje chamando a Camila Castro, que fez uma reportagem que vai nos dar agora o conhecimento de como ficou o cenário político a partir das eleições municipais que tivemos no último domingo, ou melhor, no último mês, não é? Vamos acompanhar. O resultado das eleições no Brasil foi acirrado e surpreendente. Um dos grandes partidos do país, o PT, esse ano não conseguiu garantir nenhuma prefeitura nas capitais. A nossa equipe de reportagem fez um levantamento por regiões e explica como ficou o cenário pós-eleição. No Centro-Oeste, o partido que teve mais candidatos eleitos foi o DEM, com 21,46%. Em segundo lugar, aparece o PSDB, com 14,59%. Em terceiro, o MDB, 12,88%. No norte do país, o MDB aparece na liderança, com 24,89%. Na sequência, o PSD, com 12,67% dos votos. E em terceiro, o DEM, 10,67% dos municípios. No Nordeste, o PP dominou as eleições, com 16,5%, seguido pelo PSDB, 13,66%, e o MDB, 10,48%. Na região sul, o MDB também ficou em primeiro lugar, com 21,75%. O PP conquistou 18,14% do eleitorado e, em seguida, o PSDB com 14,86%. Já no Sudeste, o PSDB ficou no topo da lista, com 15,77%. O MDB e o DEM praticamente empataram em número de prefeituras, 10,01% e 9,77%, respectivamente. O PSDB sofreu um recuo expressivo, de 80 para 46 prefeituras. Já o PSOL experimentou forte aumento no número de prefeitos e vai comandar a Prefeitura de Belém. Depois de passar por inúmeras crises e até mudança de nome, o DEM mostrou vigor nessas eleições e obteve forte aumento no número de prefeituras, incluindo grandes capitais como Rio, Salvador, Curitiba e Florianópolis. Já o PT, que chegou a ter 360 prefeituras em 2012, ganhou 4 eleições presidenciais, saiu das eleições municipais deste ano com 183 municípios, mas nenhuma capital. Tá aí, senhores, a partir desse quadro aqui, que comentário a gente já pode fazer sobre esses partidos que cresceram, os partidos que diminuíram e a gente olhando para o mapa do Brasil, o Brasil está um pouco mais
de centro-direita depois dessas eleições, não é? Naue, fiquem à vontade, aqui é um bate-papo agora. Bom, a primeira análise que eu acredito que a gente precisa fazer é de que a política triunfou nessas eleições. A gente conseguiu vencer aquele cenário de antipolítica e isso é um passo muito importante para que o país volte a um cenário de não polarização extrema. Os partidos que vieram com muita força e levaram muitas prefeituras e muitos cargos de vereança são partidos bem tradicionais. E pode-se notar, pelo menos pelos discursos dos vencedores nas grandes capitais, que ali houve uma retomada daquele estilo tradicional, clássico de fazer política, com todos os seus prós e contras. Eu vejo o maior exemplo com o Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, que foi aclamado, foi carregado nos braços do povo de volta para a prefeitura. A mesma prefeitura que eu havia rejeitado pouco tempo atrás. Então, me parece que há uma lição a ser tomada daqui. O povo cansou de aventuras, apostou no tradicional. Temas que pareciam ter sumido da ordem do dia voltaram, como, por exemplo, a pauta social, de apoio às pessoas que têm menos. Então, essa primeira análise que a gente precisa fazer é desse retorno desse modo mais tradicional de fazer política, afastando um pouco aquele discurso do outsider, pelo menos agora. Políticos tradicionais, políticos antigos, partidos tradicionais mais fortalecidos, com os prós e contras que o Naue trouxe, o que quer dizer também que nem sempre é tudo bom, não é, Pussi? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é esse comentário inicial seu, Ronaldo, quando você disse que o mapa do Brasil nessa eleição ele se desviou mais para uma centro-direita. Agora a gente tem que tomar só um pouco de cuidado nessa análise, uma centro-direita mais tradicional, concordo plenamente com o Naue nessa posição, mas a gente tomou um pouco de cuidado para não entender isso como uma coisa monolítica, porque a gente tem que entender que essa centro-direita ela pode ser desde o centrão mais tradicional e daquele centrão que nós mais criticamos em todas as nossas análises, até uma centro-direita realmente que tenha uma visão menos, eu vou usar um termo aqui que eu estou usando muito quando eu falo do tema, menos histriônica do que foi a centro-direita ou a direita nas eleições de 2018. Uma coisa mais calma, uma coisa mais dialogando com o eleitor. E um outro ponto que eu acho que é importante, para também diferenciando de uma coisa monolítica essa direita, é que direita nós estamos falando. Por exemplo, a gente pega o PSDB, como foi demonstrado até na reportagem, teve uma diminuição de número de prefeituras. Porém, quais prefeituras o PSDB manteve? Se a gente olhar na reportagem inicial, a gente vê que o PSDB foi grande vitorioso na região sudeste, que é a maior concentração populacional do Brasil, haja visto a própria cidade de São Paulo. Apesar de menos prefeituras, vai governar mais gente. Mais pessoas. Mais pessoas. E pessoas dentro de um PIB maior, economicamente falando. Ou seja, isso traz um peso ao PSDB dentro deste processo. Se a gente pegar o interior do país, ele ficou mais voltado para os partidos de centro. E o grande destaque que a gente coloca aí, que já foi até comentado, foi o próprio Democratas dentro desse processo eleitoral de 2020. Eu quero só enfatizando o que vocês dois já falaram aqui, trazer o seguinte. Um levantamento feito após essas eleições, ele revela que os 10 partidos que mais elegeram prefeitos conquistaram 81% do total de prefeituras. O total de prefeituras conquistadas pelas 10 siglas mais vitoriosas tem caído nas últimas eleições, sinal de fragmentação partidária. Dos 33 partidos registrados no TSE, 29 conseguiram eleger ao menos um prefeito. E as 4 legendas que saíram das urnas sem sequer uma vitória para o Executivo Municipal foram UP, PCO, PCB e PSTU. Mas eu vou pegar já o primeiro dado aqui. Os 10 partidos que mais elegeram prefeitos nessas eleições conquistaram 81% do total de prefeituras. Nós temos 33 partidos. É aquilo que vocês falaram também. Os partidos mais tradicionais prevaleceram, né? Voltaram a se fortalecer um pouco mais. Isso é bom? Eu só complementando, acho que uma informação que eu acho que é importante, é a gente lembrar que nessa eleição nós tivemos uma novidade que está pouco sendo analisada, não sei se o meu colega vai concordar comigo, que é o fim das coligações para a eleição legislativa. E isso provocou, sim, uma pulverização das campanhas e dos candidatos, porque sem a possibilidade dessa coligação, os partidos preferiram, vamos dizer, se aventurar sozinhos do que aventurar-se com outros partidos. Então, isso é um fator que ainda tem que ser muito analisado, porque isso vai refletir
lá nas eleições de 2022. Eu quero saber se isso contribui para aquela crítica que a gente sempre faz, de que temos partidos demais sem necessidade. Não é? Isso contribui para isso? Pode mostrar que no futuro, se prevalecer essa norma aqui, a gente pode ter diminuição de partidos? Contribui e eu acredito sim que podemos ter diminuição. O fundo eleitoral é muito poderoso e depois da última mini-reforma ficou muito concentrado. A gente já viu um efeito nisso na Câmara dos Deputados. Alguns partidos acabaram elegendo pessoas, mas por conta de critérios específicos trazidos pela norma eleitoral, acabaram vendo essas pessoas migrando para outros partidos quando ali dentro. Então, a gente tem essa distribuição mais concentrada de recursos que, em algum momento, vai começar a pesar no bolso desses partidos que não têm a mesma estrutura que os partidos tradicionais. Então, a tendência, e é uma tendência, ela pode mudar a qualquer momento, é que a gente efetivamente tenha mais concentração de partidos e esse excesso acabe sendo superado. Tem um outro aspecto aqui que eu quero relevar com os senhores. O número de partidos nas câmaras municipais é menor agora, o que deve facilitar a governabilidade de prefeitos eleitos. É realmente plausível isso? Bastante plausível. Com menos partidos nas câmaras municipais, o prefeito consegue governar mais? Com certeza, ele tem maior facilidade de governar. O exemplo que eu sempre dou para meus alunos, Ronaldo, é o seguinte. Vou pegar a Câmara Federal como exemplo, que é um exemplo que vale para o país inteiro. É muito mais fácil eu governar tendo que negociar com 4, 5, 6 partidos ou com 20 partidos, como eu tenho hoje na Câmara Federal. Ora, é claro que o presidente tem muito mais dificuldade de ter que abrir uma negociação com 20 do que com 6 partidos. E isso também é um reflexo dessa mudança da legislação. Então, quando você proíbe as coligações para vereadores, você vai diminuir naturalmente o número de partidos que vão estar representados. E a ideia é justamente essa. A ideia do legislador foi essa, foi aumentar ou tentar aumentar a governabilidade de prefeitos. A propósito, eu estou entrando aqui nesse instante no site do TSE, que divulgou os resultados das eleições. E entrei aqui numa cidade lá de Santa Catarina. E lá nessa cidade, eu vi aqui que, no máximo aqui, 3 partidos elegeram todos os vereadores. É aquilo que a gente está falando aqui. Isso pode facilitar, de fato, a vida dos prefeitos, né? Facilita a vida, facilita a governabilidade e pode facilitar, inclusive, a vida do cidadão. Alguns podem questionar a questão da representatividade. Uma sociedade complexa nossa, representada por 3, 4, 5 partidos. Mas isso é uma decisão que todo o Estado vai ter que tomar um dia. Estados Unidos são 2 só. Mais partidos ou menos partidos. É uma decisão que todos vão ter que tomar e vão ter que trabalhar nela. Exato. Sim. Bom, vamos seguir aqui. Gente, muito se falou que o presidente Bolsonaro, e eu ouvi isso à exaustão, saiu perdendo nessas eleições. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: mas se o Centrão cresceu, se os partidos que o presidente hoje tem apoio deles, cresceu, o presidente realmente perdeu? Porque alguns nomes ele apoiou, ou ele sai fortalecido, porque o que ele precisa é do apoio desses partidos. O que vocês dizem, Anauê? O Brasil tem tanta pecha de país do futuro, né, como eu já falei antes, que a gente está pensando em 2022 desde 2018. Né? É uma aberração isso, né? Mas eu tenho uma contracorrente, eu não sei até se o professor vai concordar. Eu não acho que o Bolsonaro se fortaleceu ou se enfraqueceu nessas eleições, porque a gama de assuntos discutida foi muito local. E de nacional a gente tem um contexto de pandemia. É claro que o federal acaba fazendo diferença, principalmente no índice de rejeição de determinados candidatos. Mas eu não consigo ver uma derrota expressiva do Bolsonaro ou de qualquer outro que se diga um pretenso candidato a 2022 nesse momento específico. Também não vejo vitórias, exatamente porque a gente fala de um contexto extremamente local. Ao mesmo tempo que se discute as medidas para a pandemia, em vários desses locais você está discutindo quem está tampando buraco, quem que está mandando cadeira nova para as escolas, quem que está pintando meio-fio e cortando grama. Então você tem assuntos de uma gama muito variada de complexidade e que não necessariamente vão ter uma força nacional. E uma outra ponta que eu coloco é que me parece que o Bolsonaro ainda é um fenômeno muito nacionalizado.
não é um fenômeno que depende necessariamente de uma força regionalizada. O bolsonarismo depende do Bolsonaro, ponto. Ele não consegue criar um sucessor que não seja o Bolsonaro ou, quem sabe, um dos filhos, alguma coisa do gênero. Então, eu não vi essas eleições, nesse primeiro momento, como um teste das urnas ao Bolsonaro. Não consigo fazer essa correlação direta por conta de tudo que estava em jogo nesse primeiro momento. Puxa. Bom, primeiro, eu faço uma leitura da seguinte forma. Eu acho que o Bolsonaro ele teve uma derrota, sim, nessa eleição. Vou contrariar um pouco aqui o nosso colega cientista político. Por quê? Porque eu acho que os números mostram que os candidatos apoiados diretamente por ele perderam. Isto é uma derrota. Se eu digo que eu apoio o Ronaldo para uma prefeitura e ele perde, e eu imponho o meu nome junto com o Ronaldo, eu perdi. Se eu tivesse ficado quieto, ou seja, se o presidente não tivesse se envolvido diretamente nesses nomes, eu falaria assim, não houve derrota do presidente, até porque, aí uma segunda leitura, a direita, ela ganhou. A direita foi a grande vencedora dessa eleição. Centrão foi o grande vencedor que está com o presidente. Mas aí eu faço uma terceira vírgula. Qual é a terceira vírgula? Que direita foi eleita? É a direita que ficará com Bolsonaro incondicional até 22? Ou é uma direita que vai abandonar o Bolsonaro se vê-lo com baixos índices de aprovação? O Centrão faz isso. O Centrão, ele historicamente, o candidato, mesmo governista, que não tenha apoio ou chances, ele se afasta, ele pode dar até o nome da legenda, mas no dia a dia, na rua, na prática, ele se afasta de pedir votos daquele candidato. Então, eu acho que a grande questão para esses próximos 2 anos é isso. Como essa direita vencedora vai se posicionar em relação a Bolsonaro e seu governo? E só um adendo, né? O Alckmin, ele teve o apoio do Centrão em massa, as legendas o apoiaram, ele terminou as eleições com 5% dos votos. E era de um partido extremamente tradicional, que é o Agora, PSDB. a gente só tem que lembrar que a gente não pode tirar o Bolsonaro como grande play, como grande jogador de 22. Hoje é, entre todos os possíveis candidatos, o melhor posicionado por ser o presidente, por ter a máquina. Então, não há como a gente falar, olha, Bolsonaro é carta fora do baralho. De forma nenhuma. Ele é ainda, talvez, o personagem mais importante para a eleição de 22. E por ter uma base extremamente sólida, né? Isso, e a gente não deixou de reeleger presidentes desde a democratização, e esse é o primeiro dado muito importante. O presidente é uma figura com muita força, e o segundo dado muito importante que a gente precisa levar em consideração: enquanto os setores da esquerda continuarem achando que frente ampla é uma união dos partidos de esquerda, não vai existir frente ampla. Frente ampla significa você acolher vários segmentos ideológicos em prol de uma pauta única. Então, se a gente não vê uma centro-direita junto com uma esquerda um pouco mais radicalizada, não há que se falar em frente ampla. Se a gente vê PT, PSOL, PCdoB, os mesmos de sempre se unindo, não é frente ampla. E seria o sonho do Bolsonaro, Exatamente. né? Você ter essa esquerda junta contra ele no segundo turno. Exatamente. Porque aí é um cenário que se desenha para uma vitória do presidente. Agora, mas vocês estão falando de algo que, no momento, está sendo muito agora falado. Está sendo muito comentado. Os líderes da esquerda estão falando disso, de se unir numa frente ampla. Seria um erro, é? Essa é a grande questão. Que frente ampla? Exato. E o que é essa frente ampla? O professor Naue falou, que frente ampla é essa? É só PT, PSOL, PCdoB, não põe nem o PDT, porque o Ciro Gomes não está muito discutindo. Então, que frente ampla é essa? Porque é difícil imaginar um PSDB entrar nessa frente. Justamente. Não é? Então, essa é a grande questão. Que frente ampla? Do que nós estamos discutindo? Exato. Eu até acredito muito mais numa frente ampla nascendo de um movimento da centro-direita, se perceber aí que tem que se deslocar do presidente e com muito mais força do que o movimento que vai discutir novamente o quê? Lula livre? Exatamente. Isso não tem mais apelo. Não teve em 18 e não terá em 22. Então, a esquerda tem que pensar muito bem o que ela está querendo para esse jogo de 22. Se ela continuar pensando como 18, vai ter o mesmo problema. Perderá a eleição. Vou pedir a vocês agora uma análise breve, vou pedir à nossa equipe também que, por favor, nos mostre aqui os gráficos das regiões do Brasil, como ficaram, e ali os partidos que saem fortalecidos, e dentro desses partidos ali, os nomes também fortalecidos. Vamos começar aqui com a região centro-oeste, que a gente vê ali o Democratas cresceu na região centro-oeste, predomina, depois do DEM a gente tem o PSDB, que também sempre foi forte na região centro-oeste, e em terceiro lugar nós temos onde está ali o
DEM, PSDB e o MDB. São os 3 partidos fortalecidos. Não surpreende nada a região centro-oeste ter esses partidos assim, não é? Não. E o MDB fortalecido não me surpreende em nada, em nenhum aspecto, porque é um partido com a força regional simplesmente absurda. É absurdo tanto que o MDB tem entrada, tem capilaridade em todas as regiões do Brasil. Então está sempre ali com suas 500 a 700 prefeituras. É inacreditável isso. É um partido que tem muita força. Agora, o DEM está surpreendendo o seu crescimento. E é importante até dizer que o DEM tem hoje 3 ministros no governo, exato, embora não se diga que estão ministros por causa do partido, mas mais por um gosto do presidente, né? Mas tem crescido vertiginosamente. O Democratas é um dos partidos mais poderosos do Brasil. Aquele partido que o Lula decretou a morte alguns anos atrás, hoje comanda as 2 casas do Legislativo Federal e tem um número absurdo de ministros. É o partido mais forte que a gente tem atualmente no Brasil. Não digo em termos de estrutura nem nada, mas eu não sei se você concorda ou discorda, professor, mas a gente tem hoje o Democratas como um grande destaque. Sim, e ele se tornou uma referência e por onde passará a discussão de 22, justamente por causa desse crescimento que ele teve, dessa força que ele obteve nessa eleição. Você pega aí na região centro-oeste 21,46% das prefeituras. É um número muito expressivo. E a gente vai ver que ele vai se repetir entre os 3 primeiros em todas as regiões do país. E por mais que não se possa contar como favas contadas, mas é um fator importantíssimo numa eleição futura. Exato. Claro, não é? O peso é agora, eu concordo com a ideia de que a gente discutir 22 agora é muito cedo, mas a gente pode fazer prognósticos ou tentar desenhar o que a gente espera em 22. Isso aí é muito claro. Democrata será um grande jogador para 22. Nas últimas eleições ele ficou meio de lado. Nessa ele tende a se tornar um protagonista no processo. Vou pedir à nossa equipe que nos mostre agora a região norte e, por favor, acelere, já ponha completo o quadro para que a gente analise também. Na região norte, igualmente, a gente tem o MDB fortalecido, depois a gente tem na sequência o PSD e depois a gente tem o DEM em terceiro lugar ali na região norte do país. Embora não seja uma religião populacionalmente de grande relevância, mas a gente vê ali também o MDB tradicional, o PSD, que foi outro que cresceu muito e vem crescendo muito nos últimos tempos, e o DEM ali mostrando que mantém-se nesses primeiros. O né? PSD ele traz consigo uma história muito curiosa. Ele foi fundado pelo Kassab a partir de uma cisão dentro do partido anterior. Há boatos de que foi feito também com a forma de tentar dar um pouco mais de sustentação ao governo da Dilma. Acabou funcionando muito bem, trouxe consigo um grande número de parlamentares. É um partido relativamente jovem, mas que se comporta como se já tivesse 30, 40 anos. É inacreditável o desempenho. E atraiu políticos tradicionais. Exato. Não é? E não tão tradicionais como o próprio Calil, que venceu também de braçada a eleição em Belo Horizonte. Então, é outro partido para a gente ficar de olho. Com certeza vem forte. Calil, um nome também que pode aparecer aí no cenário de 2022 para governo em Minas, muito forte. Para o governo do estado de Minas, sim. Eu não vejo Calil ainda com uma projeção nacional para ser posto um nome na pauta nacional. Mas para o governo, para o estado de Minas, até porque a administração Zema do Novo está sendo muito criticada dentro do estado de Minas. Então, abre um caminho para o Calil muito grande para o governo federal, para o governo estadual. Vamos para o Nordeste agora. No Nordeste tem um outro fenômeno lá. No Nordeste a gente tem o PP, que é um fenômeno, a gente tem o PSD, que mantém-se ali, e a gente tem o MDB, que sempre foi forte, mas que agora está perdendo seu lugar para o PP e o PSD, seu primeiro lugar, na região Nordeste. Vamos lá, o que vocês dizem? Bom, por favor. Eu acho que o comentário maior aí, como a gente já disse, nesse caso, eu vou comentar uma coisa contra não crescimento, mas diminuição, que é o do MDB. O MDB, tradicionalmente, ele foi um partido do Nordeste. Ele tinha uma forte base de sustentação no Nordeste, ele ficar só com 10,48% das prefeituras surpreende. Ou seja, o MDB está deslocando um pouco a sua base. E a gente tem uma situação curiosa no Brasil, que geralmente os partidos que estão próximos ao governo tendem a ir bem no Nordeste. E aqueles que estão longe
ou separados, eles tendem a diminuir o número de suas prefeituras dentro do Nordeste. Isso aqui é uma visão muito clara do que a gente está vendo aqui. Se a gente pegar de 3 eleições atrás, o PT dominava essa região. Hoje eu já tive uma guinada para um outro lado. O Partido Progressista era um partido que não tinha um acesso grande dentro do Nordeste. E hoje você vê ele fortíssimo dentro desse estado. E é um dos aliados de confiança do presidente hoje, do PT. Justamente. É uma questão, claro, econômica, uma dependência que, infelizmente, o Nordeste ainda tem do governo federal e que se reflete nesses números, nessa demonstração aí da região. E tem um outro dado interessante que eu não consigo deixar de associar a essa perda inacreditável do MDB dentro do Nordeste com a derrocada de alguns nomes muito fortes, Sarney e Renan Calheiros entre eles. E a gente tem, dentro desses 2 nomes que acabam trazendo consigo vários clãs, realmente alguma explicação para essa perda de força. Porque quando você pega o Maranhão, por exemplo, os Sarney foram derrotados pelo Flávio Dino. Mas o Flávio Dino também não conseguiu emplacar muitos candidatos. Então, há um vácuo que começou a ser preenchido pelo PP, principalmente. Nós estamos com uma mudança geral na nossa política. Vamos lá. Sul do Brasil agora, a gente tem o MDB, vai aparecer o quadro agora, o MDB. A gente tem o PP, que também sempre teve um lugar ali muito destacado no sul do Brasil, e a gente tem o PSD também mostrando o seu crescimento. Mas o MDB conserva ali a sua predominância no sul, né? Sempre foi, né? O MDB, ele sempre oscilou ali entre, principalmente nas grandes capitais, com a esquerda, no interior com o MDB, mais centro-direita, direita. Então, no sul, eu particularmente não vejo uma grande novidade. Eu acho que ele está refletindo o que já refletia em outras eleições anteriores, principalmente com o número do PMDB, olha que talvez um dos mais expressivos por região, 21,75% dos votos. Acho que é a capacidade do partido de atrair os políticos que vão efetivamente resolver os problemas locais e, de repente, nem vão se envolver muito com outros debates que não sejam de lá. Isso pode ser uma explicação também, porque o MDB... O Sul é bairrista, né? O Sul é a mais bairrista das regiões do país. Essa discussão é muito forte, essa presença é muito forte. Para concluir, vamos para o Sudeste brevemente, ali também. PSDB mantém ali a sua grande força no Sudeste do Brasil. MDB mantém-se também forte em segundo lugar. E o DEM chegando ali forte no terceiro lugar, com o PSD logo ali em quarto. O que vocês dizem da região Sudeste? Bom, eu já destaquei antes da região Sudeste a força do PSDB. Como eu disse, o PSDB pode ter diminuído de número de prefeituras nacionalmente, mas manteve a região Sudeste como a sua região preponderante. As grandes capitais, a grande capital, São Paulo, ficou na mão do PSDB, o número de eleitores muito fortes nas mãos do PSDB. Democrata chama atenção pelo Rio de Janeiro, recuperar o Rio de Janeiro, que fortalece, e aí é um cenário para 22, fortalece Rodrigo Maia. Foi muito emblemático aquele momento do discurso da vitória do Paes, tendo o Maia ao seu lado, para fazer uma demonstração realmente de força. E o próprio Maia ali mostrou que tem uma força e ainda é um jogador. Mesmo saindo da presidência da Câmara, se sair, é uma pessoa que ainda vai influenciar muito o processo político brasileiro daqui para frente. Pois bem, mas vocês perceberam algo aqui nas 5 regiões? O PT não está nem entre os 5 primeiros em nenhuma das regiões. O PT adotou uma estratégia que possivelmente vai acabar sendo cobrada de quem quer que tenha adotado a estratégia como a vencedora. Ainda há muito foco em trazer de volta questões como a liberdade do ex-presidente Lula e há muito foco em trazer uma animosidade em relação ao governo federal também. Isso pode ter afetado negativamente, além, é claro, da imagem do partido que ficou completamente chamuscada após tudo que aconteceu nos últimos anos, um desgaste natural por ter ficado muito tempo dominando o debate político nacional e também essa falta aparente de renovação de lideranças. Não tem nomes novos nas lideranças, na liderança do PT, pelo menos nacional. São os mesmos de sempre. Talvez precise arejar um pouco as ideias. Muito bem. Olha, esse primeiro bloco do nosso programa foi
para fazer essa análise agora das eleições, suas consequências ali bem aproximadas. Nós vamos para o intervalo. E no segundo bloco, aí nós queremos falar de assuntos futuros importantes à luz dessas eleições. Por exemplo, as reformas que precisam ser feitas, a votação do orçamento agora no final de dezembro, a atividade econômica brasileira em crescimento. Essa é uma excelente notícia para nós todos que nos preocupamos com agora esse pós-pandemia e a economia do Brasil, o emprego. A eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que aqui vai ser determinante também para a sequência do governo Bolsonaro, e ainda as vacinas que estão chegando aí para combatermos essa moléstia do coronavírus, depois do intervalo. Já de volta neste segundo bloco de Além da Notícia de hoje. Aqui nós estamos falando sobre as eleições municipais, mas uma análise dos resultados que a gente acabou de fazer agora nos traz para um outro momento. Uma análise agora do momento que a gente precisa viver com agora as prefeituras estabelecidas e também os partidos renovados, renovando os quadros e o novo cenário que a gente tem. O que eu gostaria de conversar agora com os nossos convidados aqui nessa noite são sobre assuntos extremamente importantes para a sequência da vida do nosso país neste momento agora. Nós vamos ter, dentro de poucos dias, a necessidade de votar o orçamento para 2021. O Brasil está extremamente endividado. Nós estamos aí com, no mínimo, 700 bilhões de dívida por causa dessa pandemia. Será fácil votar o orçamento? Os parlamentares, os senhores entendem que eles estão também certos de é necessário, vamos fazer isso, porque precisamos continuar caminhando? Uma coisa que eu estou achando muito interessante, mais do que nunca o governo foi arremessado para fora da discussão do orçamento. O comando da comissão de orçamento costuma ser disputado pelo governo e alguém mais. Esse ano o Centrão disputou o comando da comissão de orçamento. Isso é muito sintomático. O governo foi arremessado para fora da discussão. E a gente ainda tem a questão da meta, né? Que o Paulo Guedes está tentando fazer com que a meta seja flexível e o TCU já se posicionou informando que, olha, você pode incorrer em crime de responsabilidade se isso acontecer. Não vai ser fácil esse debate, não vai ser nada fácil, vai ser bem complexo, na verdade. Hoje, antes só, até complementando aqui a informação, hoje, quando eu estava vindo para cá, eu escutei uma notícia que o Paulo Guedes voltou atrás na questão da meta flexível. Agora ele quer voltar fixa essa meta. Mas é impossível se manter atualizado. Não, vindo para cá, houve essa informação. Agora, eu não acho que vai ser uma coisa fácil. Na verdade, eu duvido que esse orçamento consiga ser votado ainda este ano. Eu acho que esse orçamento, até por essa disputa, não temos presidente ainda da comissão de orçamento. Nós já estamos em dezembro e nós não temos ainda a comissão funcionando para discutir. A legislação não obriga que seja até final de dezembro? Na verdade, o que ela diz é que se você não tiver a votação, não há o recesso, né? Então você tem que ter no mínimo a votação da lei de diretrizes orçamentárias para haver o recesso. Você não precisa ter votado o orçamento até então. Nós não fizemos nada ainda neste processo. E não votando a lei de diretrizes orçamentárias, o governo ficará sem dinheiro no começo do próximo ano para as suas despesas básicas. É aquela ideia que acontece muito nos Estados Unidos de vez em quando o orçamento não é aprovado, você tem aí a interrupção de serviços por não haver dinheiro. Corremos esse risco para o começo de 2021, se esse orçamento não for votado. E duvido que seja, não por uma questão de que as pessoas não estão preocupadas, mas há um assunto à frente para os nossos parlamentares, que é a eleição da Câmara. Mas será que até essa eleição não seja o motivo também daqueles pretendentes, e falando de pretendentes, me antecipando já ao próximo assunto, Rodrigo Maia que quer fazer sucessor, o outro lado do presidente, o Bolsonaro, será que até por isso não acelerariam a votação? Para mostrar boa vontade, que estão dispostos, que são pessoas que se preocupam, responsáveis. Mas aí eu acho que o Naui falou muito bem. O Centrão está brigando pela comissão do orçamento. Se o próprio Centrão, que é quem, na verdade, tem a força maior para fazer o presidente da Câmara ou do Senado, ele não consegue chegar. E quem está disputando são os dois polos. De um lado você tem o Rodrigo Maia, que quer indicar a comissão de orçamento, o presidente da comissão de orçamento. Do outro você tem os apoiadores do presidente, que querem indicar um outro nome. Ou seja, eu tenho o próprio governo alijado do processo, mas que não consegue. E por estar alijado, os dois grupos não conseguem conversar. Por isso essa dificuldade de chegar ao nome no orçamento. Eu espero que, dentro de uma conversa institucional, entenda-se a importância de, no mínimo, a lei de diretrizes orçamentárias ser aprovada ainda este ano, para que o país possa funcionar no próximo ano. Deixa eu passar de assunto, Naui, vou passar de assunto aqui. E nós temos a eleição para presidente da Câmara e do Senado, que está no pano de fundo também dessas dificuldades, imagino. Não é?
Mas nós temos agora um momento também extremamente importante para o recomeço de 2021 e o final do governo Bolsonaro, os últimos 2 anos. Essa é a eleição para a presidência do Congresso e presidente da Câmara dos Deputados. Como é que está o jogo no momento, Naue? No Senado, Davi Alcolumbre tem um céu de brigadeiro. Nesse momento, ele não tem nenhum adversário realmente no horizonte, alguém que possa chegar e efetivamente colocar os 2 pés na disputa e dizer eu vou disputar esses votos, mas ele não pode se reeleger, porque, em teoria, a Constituição veda, né? Eu li a Constituição antes de vir para cá e estava lá ainda, né? A gente tem que ver como que... A Constituição muda em poucos minutos. Em teoria, na prática mesmo. Exatamente. Porque é aquilo, não tem como ficar atualizado no Brasil em 2020, né? Então, eu não sei como confiar no que eu li, mas, até o momento, não pode se reeleger. Havendo esse sinal verde que, a meu ver, só pode ser feito com uma proposta de emenda à Constituição mudando aquele dispositivo, ele não tem adversários. Então, hoje o jogo no Senado está muito, muito aberto. Muito aberto. Então, eu só posso fazer uma suposição. Quem pode vir muito forte? A senadora Simone Tebet, atual presidente da CCJ, que vinha muito forte. Na eleição passada. Mas, em prol de uma articulação para tirar o Renan Calheiros da presidência, também deu 2 passos atrás e permitiu que o Alcolumbre ficasse. Uma pergunta a partir do que você nos traz. Seria uma candidata que favoreceria o governo? Atuaria para ajudar o governo? Eu acredito que ela seria bastante independente. Independente. Pelo perfil dela na CCJ. O que também não é ruim, né? De forma alguma. Uma presidente da mesa do Congresso Nacional independente é algo muito importante, porque não é que você deva ser 100% contra o governo, mas também não deve ser 100% a favor. Tem que saber o que é bom, acolher e pautar da forma certa, tem que saber o que é ruim, não acolher e dizer, governo, volte mais tarde. É muito importante. Vamos para a Câmara dos Deputados, que ali é que a situação está mais delicada, né? Sim, a Câmara dos Deputados hoje a grande rinha de briga hoje que nós temos, inclusive de antigos aliados pela disputa desse poder. De um lado, eu tenho o governo que, por ter tido dificuldades nos últimos 2 anos com a presidência do Maia, ou seja, o presidente entendeu que ele precisaria de um aliado dentro da presidência da Câmara Federal. Ele está tentando entrar nesse jogo e fazer esse jogo e tentar impor no sentido de batalhando para que haja um representante dele nessa presidência. E do outro lado, eu tenho uma ala forte do Congresso que prega e sempre pregou a independência do Congresso em relação ao Executivo. E tem o Maia, que com esse discurso ele se coloca na tentativa de fazer o seu sucessor para essa pauta. E se o Maia conseguir fazer o seu sucessor, a tendência é que o governo tenha dificuldades nesses últimos 2 anos, como teve essa dificuldade em discutir com o Maia e conversar. Mas apesar de que, não podemos nos esquecer que reforma da Previdência, quem fez foi o Rodrigo Maia. Ele é que realmente, de fato, pautou, conduziu e realizou a reforma da Previdência. Então, essa inimizade de governo e Rodrigo Maia, ela também é relativa. Ela não é uma coisa, o que é do proposta do governo, o Rodrigo Maia ia contra. Muito pelo contrário, ele trabalhou muito pelo governo, mas o governo entende ele como inimigo. O que você pode perceber é uma coisa muito pessoal ali do Rodrigo Maia com o presidente, né? Com certeza. E neste governo, os aspectos pessoais pesam bastante. As relações pessoais, elas são muito fortes. Para o governo não seria bom um sucessor do Maia, ou talvez, não se sabe, né? Mas nesta semana o Maia se reuniu com partidos de esquerda, tentando viabilizar uma candidatura com apoio das esquerdas. Isto não seria bom para o governo, né? De forma nenhuma. Na verdade, um candidato que não seja o que o Bolsonaro está querendo vai ser ruim para o governo. A gente tem na história política brasileira, exemplos de que quando o governo interfere muito diretamente, muito fortemente nas eleições da Câmara e perde, ele tem 2 anos muito mais difíceis do que se ele só agisse por bastidor, mesmo perdendo, mas não botando toda a força dele nesse processo. Isto é, se o governo age e ganha, tudo bem. Agora, se age e perde, fica ruim. Eduardo Cunha aconteceu com a Dilma, né? Aconteceu com a Dilma. O Arlindo Quinalha perdeu, era candidato da Dilma, o Eduardo Cunha foi eleito. Ele não perdeu, ele foi humilhado. Ali foi uma humilhação, foi realmente uma humilhação, porque eu entendi que o Congresso deu uma resposta para o Poder Executivo. Tanto que alguns outros candidatos abriram mão e tudo e se uniram de vez em torno do Cunha, além do apoio absurdo que ele já tinha por conta própria. Quando o Congresso, quando o Executivo põe a mão no Congresso dessa forma,
normalmente não é um resultado muito Os positivo. brios dos congressistas são mexidos. Então, olha, espera aí, você quer interferir nesta casa? Calma lá, agora a gente vai te dar uma resposta, então, à altura para essa interferência muito grande. Interferência de governo sempre houve. A grande questão é a intensidade dessa interferência neste processo eleitoral. Hoje, o nome que mais agrada ao presidente Bolsonaro, que é do Centrão, é o Arthur Lira. Perfeito. Deputado Arthur Lira. Arthur Lira é o nome hoje Das do Alagoas. governo. Isso mesmo. É ele que, na visão do governo, seria um grande aliado na presidência da Câmara. Outros nomes que estão correndo, a gente tem o próprio Baleia Rosa do MDB, que é um nome forte também. São Paulo. São Paulo, dentro dessa perspectiva. E o próprio, a gente nunca pode deixar de colocar esse nome, o primeiro vice-presidente, que é os Marcos Pereira, do Republicanos, que também é um nome que pode se destacar dentro desse processo. Mas o Correndo por republicano, fora tá Aguinaldo Ribeiro. mas o republicano não é aquele partido que também apoia o governo? Ele apoia e não apoia. O governo tem muito disso. Como o governo ele tem uma relação muito... O presidente não tem um partido dele. Né? O presidente não tem partido. Não tendo partido, fica muito mais fácil também para os partidos apoiarem e não apoiarem. Vamos pegar o Democratas? O Democratas apoia ou não? A gente citou ele aqui. Ele mesmo comentou, tem ministros e ministros fortes. E a gente não coloca o Democratas na conta do governo. É uma questão o quê? Pessoal do presidente com esses seus ministros. Muito bem, eu digo republicanos, inclusive porque os filhos do presidente se filiaram a republicanos, é aquele partido mais ligado à Igreja Universal, não é? Isso. Pois é, mas vamos lá. Vamos falar agora de uma notícia boa, gente, que a atividade econômica brasileira no último trimestre cresceu surpreendentemente 9,4%. É para comemorarmos. Como é que a gente analisa esse crescimento assim, nesse finalzinho de ano? O Brasil é um país tão pobre, que tem problemas tão grandes com a distribuição de renda desigual, que quando vê um auxílio de R$600, você vê o poder que isso Diferença traz. que faz na economia. Muita gente perdeu completamente o poder de compra esse ano. A gente teve um ano com uma meta de progressão negativa do PIB de 10%. Então, quando há esse enxerto, quando há essa injeção de recursos na sociedade, se nota rapidamente o aumento. Então, eu olho para esse aumento com uma certa animação, como deve ser. 7,7 é extremamente expressivo. 9,4. É 9,4. Sim. Mas eu não consigo deixar de ficar preocupado também, porque eu não consigo mensurar o quanto desse aumento não foi provocado por essa injeção de dinheiro. Eu não consigo, neste primeiro momento, ver essa retomada tão... Eu consigo até enxergar um pouquinho mais. Eu acho que quando a gente viu que o isolamento social estava sendo suspenso e gradativamente, o povo voltou a trabalhar, voltaram às atividades. Então já é fruto também da atividade de trabalho, não é? Isso. Do próprio país. E é 7,7 em relação a um cenário, aliás, 9,4 é um cenário extremamente catastrófico também, né? A gente tem que ter em mente essa comparação. Mas aí eu consigo analisar também a partir do momento em que o brasileiro voltou a trabalhar com intensidade novamente. Sim, eu acho que é um número comemorado, mas eu acho que a gente tem que observar ele com uma atenção. Primeiro, seria muito bom 9,4 em cima de 8 anterior, ou 5 anterior. Sim, a gente tem que lembrar que a gente caiu quase 10 no trimestre anterior a isso. Eu não tenho o número de cabeça agora, mas foi uma queda muito expressiva. A gente está recuperando o que, na verdade, perdemos. A gente não está ganhando. O ideal é que essa marcha continue. Eu tenho 7 agora, se eu tiver 9 agora, 9 no próximo, aí sim eu vou ter um motivo maior para a comemoração. Agora, é uma retomada importante que ainda não refletiu no emprego. Essa é uma preocupação. O desemprego ainda está muito alto. Era aí que eu ia chegar agora, porque a gente recentemente ouviu a notícia, acho que foi no final de outubro, de que o desemprego estava na casa dos 14 milhões, mas aí veio logo a notícia também da geração de 400 mil empregos, que hoje é um número que a gente comemora bastante, 400 mil empregos, num horizonte de 14 milhões de desemprego, não é? Então, entra também nessa análise toda, como você está falando. Sim, qualquer ganho econômico para nós hoje é muito bom. O crescimento que vier é bom, o aumento do número de empregos que for gerado é excelente. Nós precisamos dessas boas notícias. Até porque, como a gente já está colocando aqui, possivelmente em 2021, a gente não tenha mais o apoio do auxílio emergencial. Então, a economia tem que começar a andar sozinha
para absorver essa massa de desempregados e começar a ter realmente, depois de recuperar das perdas, um crescimento real. O Brasil precisa de crescimento real da economia. A gente só destaca que também agora esse finalzinho de ano é sempre um período em que cresce um pouco mais ainda a atividade econômica, e eu me refiro até a dezembro, que não está contabilizado, mas será contabilizado no ano que vem. Né? Esperamos que isso continue crescendo, que a tendência seja sempre essa melhora. Tem um último ponto de comentário. A gente chama de emprego quando há uma relação formalizada de trabalho, especialmente com a CTPS assinada. O Supremo Tribunal Federal começou a análise de mais dispositivos da reforma trabalhista. Um deles, inclusive, que já foi alvo da análise do ministro Fachin, é a mão de obra intermitente, que com certeza foi responsável, né, esse trecho, por todas as críticas que ele traz, ele também foi responsável por colocar mais pessoas como formalizadas no mercado de trabalho. E o ministro Edson Fachin entendeu que esse trecho é inconstitucional. Então, a gente também vai precisar ficar atento a como esse julgamento vai se desdobrar, se é que vai acabar rápido, eu não tenho certeza se acaba rápido, porque havendo mais decotes na reforma trabalhista, também vai acabar mexendo no número de empregados formais. Então, vai ser preciso olhar para o mercado informal. Como o Paulo Guedes disse, o ministro, no começo da pandemia, falou dos milhões de informais que nunca tinham dependido do governo para nada, né? Mas, na verdade, eles não tinham acesso também a qualquer coisa do governo. Então, preciso olhar muito bem para esse mercado informal para saber como, se for o caso, auxiliar essas pessoas, como absorver essas pessoas como mão de obra do trabalho ou como fazer com que essa economia efetivamente gire. Vou pedir a vocês agora respostas breves para algumas perguntas do nosso telespectador. Aliás, continue mandando a sua pergunta aí se quiser, dá tempo ainda. Boa noite, Ronaldo. Por qual motivo existe... Isso aqui é legal, porque a gente também ajuda o nosso povo. Por qual motivo existem partidos? Existem vários partidos. Não divide as pessoas causando tantas discórdias? Poderiam ser apenas pessoas aleatórias se candidatando para servir a sua pátria? Sou o Helder, moro em Minas Gerais. Helder, vou ser muito breve na resposta. Nós vivemos numa sociedade heterogênea. A gente precisa organizar as diferenças de pensamento que existem em qualquer sociedade heterogênea. Por isso que os partidos foram criados, por isso que eles existem. Eles são uma forma da democracia se organizar e ter uma face. Facilita muito mais, apesar de todas as críticas, do que indivíduos isolados fazendo política. Todavia, a gente até também já falou que se houvesse uma brecha na legislação para as candidaturas independentes, seria um benefício também, não é? Com certeza, eu defendo bastante a candidatura independente, só que a gente teria que mudar toda uma estrutura político-partidária no país, mas seria muito bom para o país. Em Belém foi eleito o único prefeito do PSOL em todo o país. Como se explica ter processos de improbidade administrativa e ser candidato ainda eleito? Ele assume o cargo? Meu nome é Vânia Lima e moro em Belém, no Pará. O processo de improbidade administrativa, Vânia, não necessariamente significa que a pessoa é culpada. É impressionante o número de processos que secretários de Estado ou de município, pessoas ligadas ao Poder Executivo no último nível de tomada de decisão, respondem. Então, é preciso analisar se há uma condenação inicialmente para depois, aí sim, estudar uma possível inelegibilidade ou não. E o caso que você aplica aqui ao prefeito eleito de Belém do Pará, eu diria, nós temos centenas no Brasil inteiro eleitos na mesma forma, Sobre na mesma júdice, condição. inclusive. Discutindo, inclusive, a candidatura dessas pessoas. Boa noite. Os candidatos apoiados por Bolsonaro perderam porque acredito que houve fraude nessa eleição. Maria Inês de São Caetano do Sul. Aqui a gente tem as pessoas que não aceitam algumas coisas do processo também, não é? Claro, é a dúvida que o próprio presidente coloca em relação à fraude eleitoral às urnas eletrônicas, que não, na minha opinião, não se sustenta. O sistema é confiável e o resultado está aí. A gente pode não concordar com o resultado, mas o resultado expressa a verdade da vontade popular. Seria tão interessante se houvesse uma forma do Tribunal Superior Eleitoral dar uma aula para o Brasil, mostrar como é que funciona tudo. Mas fazer uma coisa para aqueles que quiserem acompanhar por horas a fio a demonstração da confiabilidade. Um amigo meu, inclusive, Felipe Scarel, ele foi o responsável por demonstrar como que funcionam as brechas na urna eletrônica. Foi ele que conseguiu entender o código e demonstrar para o TSE como seria possível fortalecer. Não vou dizer que a urna é irhackeável, mas qual é o problema? Qual é o grande problema? É que precisa de internet. As urnas ficam desligadas da internet, elas ficam isoladas. Então, não é possível
uma pessoa conseguir hackear todas as urnas eletrônicas. Já é improvável conseguir hackear uma, porque teria que ir fisicamente no local e fazer alguma coisa. Todas é virtualmente impossível. José Aparecido da Silva, de São José dos Campos. Quem ganhou para prefeito pode concorrer a governador? Pode. A grande questão é, ele vai perder ou não a confiança do povo? Porque se eu votei no prefeito, eu votei para 4 anos de mandato. Eleição para governador daqui 2 anos. Essa é a grande questão, na verdade, essa pergunta tem que ser feita ao eleitor. Você vai confiar na pessoa que te prometeu 4 anos de mandato e sai na metade? Essa é a grande questão. Em alguns, você, eleitor, já confiou. Em outros, não. Olha, para concluir aqui o nosso programa, o enfrentamento da moléstia do coronavírus com a chegada das vacinas. Esta é uma hora tão importante para se dialogar, para se ser sereno nessa hora, porque as vacinas estão chegando e elas prometem ser a solução para esse problema grave dessa moléstia, mas a gente está ainda em briga. O que fazer agora nessa hora? O que dizer às nossas autoridades? Bom, primeiramente, reforçar os cuidados. Olha, você que está nos assistindo, a vacina não afeta morto, tá? Se você tiver morrido, não vai adiantar a vacina. Então, se cuida. A gente precisa manter todas as políticas de cuidado e tudo mais. É importante. Em segundo lugar, não é hora de briga e disputa ideológica, de tirar determinado país, colocar outro por preferência ou não. O importante é analisar se as vacinas são seguras e se tem eficácia. Havendo esses dois Se a nossa agência nacional aqui no Brasil, a Anvisa, se ela disser a vacina é segura, é confiável, não se preocupe. Exato. Como todas que ela liberou no país até hoje na sua história. Exato. Ela libera, ela é confiável, tem que ser tomada por todos. E é importante dizer, também cientistas de altíssima qualidade estão na Anvisa. Exato. Se eles disserem, é confiável, não há ali um gene, não há ali um RNA, um isso ou aquilo, que vai trazer efeitos futuros para isso, para aquilo outro. Se a nossa agência tem também cientistas de alto nível que podem detectar isso, detectarão. A nossa agência é uma das mais elogiadas do mundo, a sua história mostra isso. A gente tem capacidade de fazer, inclusive, uma vacinação em massa no Brasil, porque já fizemos isso em momentos anteriores. A gente precisa só de organização. Eu acho que a palavra-chave aqui é isso, é paz, serenidade para discutir como vamos imunizar a população. Com as vacinas, no plural, vacinas aprovadas pela Anvisa. O Brasil exporta, não vou dizer tecnologia, mas metodologia de vacinação em massa. Confiável. Então, nós somos agentes chave nesse debate no mundo, nessa organização. A gente precisa de ter tranquilidade para fazer isso. E outra coisa, não há discórdia nem entre o governo, nem entre ninguém. Se a Anvisa aprovar, pode vacinar. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Quero agradecê-los pela presença aqui. Naue, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter possibilitado eu estar de novo com o meu ex-professor aqui. É um momento muito legal. Conte conosco. Posso falar por você também, tenho certeza. Prazer, Pussi. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ronaldo. Já que o Naue falou do ex-professor, para mim é uma honra estar com o meu ex-aluno aqui. A gente mostra aí que é bom ver os nossos ex-alunos crescendo, se desenvolvendo e mostrando o grande cientista político que se tornou. Realmente muito bom. Obrigado pelo convite. E a honra maior é minha de estar aqui com 2 professores, viu? Muito obrigado. A você que esteve em casa também foi muito bom contar com a sua presença e confiança. Siga na programação da Canção Nova, se Deus quiser, nos encontraremos aqui na semana que vem com um programa especial, a história do Natal pelo mundo. Grande abraço e até lá.